Beleza. Fala, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao nosso 8º episódio dos Dentistas Podcast. E hoje temos a ilustre presença desse cara aqui, pessoal. Se liga só. Dr. Pedro Henrique Prado. Vou ler rapidamente a trajetória desse rapaz aqui. Olha que top, pessoal. Fundador do curso de fotografia e posicionamento de imagem, certo, doutor? Certo. Dentista mestre, doutor em odontologia restauradora. Cara, é fera. E professor da graduação e especialização. Antes de tudo, pessoal, desde começar esse super bate-papo, gostaria que todos vocês pudessem aí deixar seu like na descrição do vídeo, enviar para o máximo de amigos possíveis para a gente poder atingir uma galera bem bacana isso aí, que esse vídeo alcance toda a classe odontológica aí, pessoal. E traga conteúdo, né? Muito, né? Deixa salvo para vocês assistirem depois também. Sim. Lembrando que a gente está em multiplataforma, doutor Benjamin. Estamos no Spotify, estamos no TikTok, estamos aqui no Instagram. E bora e no YouTube principalmente. E, ó, e detalhe, vamos mudar essa data de hoje. Nossa entrevista vai ao ar exclusivamente essa semana, agora, às quintas-feiras, às... E vai passar a ser assim, né, Edu? Até então, sim. A gente está planejando para tentar montar uma logística melhor para trazer os convidados para cá. Não, mas está confirmado. Confirmado. A partir de toda agora, quinta-feira, né? Fechou? Tá certo, produção? Tudo certinho? Então, toda quinta-feira, eu acho que fica melhor para todo mundo, né? Até para o pessoal assistir também. Show de bola. Mais próximo aí do final de semana. E, pô, galera, ajuda a gente aí, né? Tenta compartilhar esse vídeo, deixa seu like mesmo. Aí se inscreva no nosso canal, porque não adianta nada. Quanto mais inscrições tiver, maior o índice de abrangência a gente vai conseguir com os convidados. Uma absurda também. Exato, né, Pedrão? A gente tem que conseguir isso aí. 7 pessoas atrás das câmeras ali, né? Todos posicionados. E, cara, e uma grande honra trazer você pra cá. O cara é difícil também de conseguir horário. O cara vai ficando famoso, cara. É assim, né? Mas ele veio aqui esnobando, né? Tá louco. E um brinde ao nosso convidado de hoje, o Dr. Pedro Henrique Prado. De sucesso. Vamos falar muita coisa hoje aí. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado, Benji. Valeu, mestre. Pelo convite. Pô, tô felizaço, cara. Um pouquinho difícil a gente conseguir organizar. A gente não conhecia pessoalmente, né? Exato. Só conhecia por rede social esse cara aqui, ó. Depois a gente vai deixar o Instagram dele na descrição do vídeo pra todo mundo tá acompanhando o trabalho desse cara, que tá um trabalho do caramba, pessoal. Tá fera. Muito obrigado. Vocês também vão poder conhecer, né, a distância, né? Exatamente. A gente conheceu agora pessoalmente, logo. Vocês vão estar numa sala de aula com esse cara aqui, se Deus quiser. Deus quiser. E, cara, vou deixar as honras da casa pra ti aí, cara. Toda sua. Bom, Pedro. Fale, lembrando lá do seu início, né? A gente tem um podcast, na verdade, que fala muito da trajetória, né? Sim, sim. Acho que mais assim do que os termos técnicos e tudo mais, a gente quer saber de você, né? Por que você escolheu odontologia, como começou, qual a sua história aí, lembrando da primeira memória que você tem. Por quê, né? Tudo isso. Cara, tudo começou em 1993. Mentira. Cara, você não é tão novo assim, não. Cara. Oi? Você não é tão novo assim, não. Eu achei que era quando ele tinha entrado na faculdade. Não. Cara, eu falo, né? Eu abro sempre meu coração quando eu falo um pouquinho dessa minha trajetória, cara, tipo, profissional. Porque, assim, eu não romantizo, né? Eu não falo da odontologia como fosse, né, um sonho de princesa, né? Como se fosse algo que, literalmente, eu sabia que eu queria ser desde quando eu era pequeno, assim como muita gente fala, né? Basicamente, eu vim de uma criação onde literalmente não tem nenhum dentista na minha família, né? Eu sou o primeiro, né, criado nessa área. Todos com a mesma história. Todos no mesmo. Você sabe que eu vou falar isso na palestra. Eu tava pensando hoje, tava vindo pra casa e tava pensando assim, eu preciso trazer esse dado do podcast pra palestra aqui. Exato. Né? Porque as pessoas, elas, a gente tá sempre eu acho que tal pessoa que teve sucesso é porque o pai é dentista. Não, mas a gente tá percebendo o oposto. Todo mundo que a gente trouxe até agora, que são os maiores nomes, né? Grandes nomes da odontologia. Amém, Jesus, sempre. A gente só traz gente que é top, né? E todos começaram do zero. Não tem dentistas na família. Que literalmente não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém. E por que assim, deu estralo? Você gostava de... Cara, eu falo, cara? Né? Eu saí lá de Itaquera, né? E nisso, quando eu tinha, sei lá, os meus 17, né? 16 anos, onde literalmente é aquela época onde você tá ali no ensino médio, né? Que você vira e é confrontado o tempo todo com qual vai ser a carreira que você vai seguir pra sua vida inteira. Né? Exato. E, cara, eu te falo, a primeira opção que eu tinha, né, de carreira profissional era artes plásticas. Artes plásticas. Que é um negócio que literalmente, tipo, eu que tem toda a ver com odontologia também, viu, cara? Então, isso daí só foi fazer sentido pra mim lá na frente, cara. Só foi fazer Mas eu quero que você chegue até lá com a gente. Vamos caminhar isso. Mas legal é que tudo tem a ver com odontologia, né? Engenharia, tudo, né? É tudo. É a profissão mais...
Espetacular. Porque literalmente, tipo, foi algo que meus pais investiram em mim desde que, sei lá, minha memória mais recente era, sei lá, 8, 9 anos, eu já estava em escola de artes, né, mexendo em biscuit, mexendo em argila, desenhando, fazendo pintura, né, e isso aí ficou enraizado na minha cabeça, né, até quando eu cheguei ali nos meus 17, e que literalmente quando, né, veio a fatídica pergunta, né, dos meus pais, filho, e aí? Vai fazer o quê, que você decidiu, né? O vestibular tá chegando. E eu virei e falei, mãe, pai, eu quero fazer artes. E aí, literalmente, eles olharam, falou isso pros seus pais? Eles olharam e falaram, filho... Não era por isso que eu investi? Brincando, né? Claro, quer preconceito nosso contra artes. Fala isso. Você quer morar com a gente até quantos anos? Né? É mesmo, Pedrão? É mesmo? Você é filho único, Pedro? Não, cara, eu tenho mais 2 irmãos. Tem mais 2 irmãos? O mais velho e o mais novo. E aí nisso, né, pô, eu fiquei baqueado, né, aquela história de tipo, cara, eu me preparei a minha vida inteira, né, pra isso, eu achava que eu tava certo do que eu queria fazer, e esse primeiro conflito, né, de tipo, decisão profissional, o que você vai querer ser pro resto da sua vida, já vai barrado pela sua própria família, que tipo, já sentiu essa pressão de cara, né? Exato. E aí nisso, né, eu matutei mais uns dias, fiquei tipo, cara, umas 2 semanas pensando, a data dali do vestibular chegando, eu falei, tá bom, agora eu sei o que eu quero ser. Mãe, pai, eu quero ser musicista. Sério, cara, que legal. E aí, literalmente, também, outra coisa que, pô, tô dentro disso desde os 10 anos, 11 anos, sabe? Tipo, então, o instinto ali artístico sempre esteve super dentro de mim. E a questão foi que eu recebi mais ou menos a mesma resposta, né? Tipo, cara, você eu quer adoro morar essas histórias, cara. aqui até quantos anos, né? Porque, filho, a vida do músico profissional não é fácil, né? Você, tipo, tem que ou tentar ir pra uma orquestra, ou você vai virar professor particular. E tem tudo a ver com odontologia também, música, né? Tem tudo a ver. Vertical, não tem isso? Tem, não é verdade? Então, aí essas coisas a gente vai ficando assim, bem no indireto, bem no abstrato ali, cara, e depois literalmente tudo faz sentido. Já tava vindo. E aí, cara, tipo, depois disso, olhando lá, né, obviamente depois de receber 2 rejeições, eu já fiquei puto, né, da vida, tipo, pô, agora eu não sei. Hater, né? E ao mesmo tempo já sentiu uma pressão psicológica, né? Você tinha uma pressão interna em ti, e assim, né? eu sabia o que eu não queria ser, sabe? Porque eu virava e falava, putz, cara... Você fala que era dentista, eu vou assustar. Não. Porque, assim, né, minha mãe era professora de primário, meu pai era advogado, né, no caso. E, tipo, tinha uma certa pressão familiar, né, tipo, uma certa tendência, né, um viés pra eu seguir pra essa área, principalmente da advocacia. E, pô, não era algo que eu tava muito afim, né, viver de paletó, terno, né. Eu tenho um pouco da história parecida contigo aí, com essa parada de ir em fórum, essas paradas de ficar, né, estressado demais. Então, assim, engenharia também era uma coisa que não fazia muito sentido para você, né? Exato. Medicina eu era muito vagal, né? Como eu realmente não gostava de estudar. Né? Senão você teria feito medicina? Oi? Senão você teria feito? Cara, eu não sei. Pode falar quase, eu acho que eu teria, eu acho que eu teria. Todo mundo aqui também fala isso, cara. Mas eu acho que teria feito medicina veterinária, cara. Eu acho que teria feito medicina veterinária. Eu gostava muito de bicho, cara. Eu gostava muito de bicho. E aí nisso, pô, eu lembro de quando eu era menor, que eu tinha uma curiosidade na odontologia, né? E eu virava e falava, putz, cara, é uma profissão que eu posso escolher meu horário. Né? Teoricamente, assim, teoricamente, sim. Se é a realidade prática, já é outra coisa. Né? Mas que aí eu posso trabalhar para mim, né? Se der tudo sorte, aí eu vou ganhar bastante dinheiro, né? Então me fui guiado para essa parte e, pô, felizmente, né? Consegui passar no vestibular, né? E ingressei, né? Aqui na Unesp, em São José dos Campos mesmo. Não tinha ideia nem onde ficava São José, na verdade. Eu usei meio que, né? O estudo como uma forma de sair do lugar onde eu nasci. Sim, perfeito. Né? Que, basicamente, cara, eu sou lá de São Paulo, Itaquera, né? E que, querendo ou não, é uma zona periférica, né? Onde a gente não tem muita, né? Tipo... muita ideia de prosperar, né? Então, assim, é de uma questão meio quase que local, né? E, assim, estudo foi uma coisa que meus pais sempre esforçaram pra caramba pra gente ter sempre do melhor. Priorizaram pra sua vida de vocês. Exato. E é um negócio que, tipo, pô, passar numa federal era meio que questão de honra, assim, pra eles, sabe? E, pô, essas decisões... E você fez por onde pra isso, cara? Exato. E eu acho que foi, assim, uma das melhores decisões, assim, que eu já pude ter feito, sabe? Porque, assim, eu confesso que, tipo, no primeiro
ano que eu tive de graduação, cara, sabe quando você tem aquela sensação de, tipo, descolado, eu não sei se é meio isso que eu quero, a gente se confronta ali nas básicas com umas disciplinas que, cara, às vezes não fazem. Que você começa a te questionar, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Tô no momento certo? Vindo de uma cidade onde eu não conheci, morando em uma cidade onde eu não conheci ninguém, né? Então, assim, um curso onde eu não, era o meu plano C, né? Não tinha ideia de onde era São José. Nem era plano, na verdade, meus pais, né? Exato. E assim, cara, o primeiro ano foi um ano assim que eu virei e falei, meu, vai ser isso mesmo o que eu vou querer, ou eu vou voltar para casa dos meus pais, voltar, né, pro cursinho, legal, Pedrão. tipo, ter, né, meio que essa ideia e, sei lá, reestruturar de novo meus planos de vida, né, porque querendo ou não, quando a gente entra na faculdade, a gente já se imagina lá na frente. Exatamente. Né? Você já começa a planejar o futuro para tudo na vida. Exato, porque querendo ou não, pô, são 5 anos que você vai se dedicar, né, depois mais 2 de especialização. Somar no tudo é quase aí, pô, 10, 15. 10, 15 anos, no mínimo. Né? No mínimo 10, 15. E assim, cara, tudo começou a fazer sentido quando eu comecei nas primeiras aulas de dentística, tá ligado? Que foi quando eu entrei no segundo ano. Porque no primeiro Porque daí começou artes de verdade. Literalmente isso. E foi esse o ponto onde deu o estralo. Aí você falou, opa, tô fazendo artes. Eu falei, então, cara, o que eu tô no laboratório de artes. Que legal, cara. O que era o biscuit, sabe? O que era a argila. Perto da resina composta, né? Então, cara, nossa. Aí você entendeu todo o seu treinamento pra te colocar ali, né? E isso aí que legal, fez todo o diferencial. Fez todo o diferencial. Porque literalmente, tipo, eu não gosto de falar, obviamente, que odontologia é arte, né? Porque querendo ou não, é ciência, medicina, né? E querendo ciência. ou não, né? Tudo tem um porquê. Então, literalmente, a gente não pode sair fazendo esculturas, né, de 8, 9 cúspides em um primeiro molar inferior. Mas ao mesmo tempo, baseado com a ciência, é uma arte por trás da ciência ali, que depende muito do seu talento manual, que ele é exercido, né, com o passar da prática. Eu acho que alguém que sai de uma situação de já ter um conhecimento dessa área de artes... É que tem talento pra isso. Não, mas assim, eu digo assim, já sai desse conhecimento, ou seja, uma preparação e tudo mais, eu acho que quando você encontra aquilo ali, parece que preenche todo o caminho, né? Faz o sentido que você falou e te coloca numa posição muito à frente, né? Até nas técnicas. Eu vou esculpir. Tem aquela questão do rosto, você fazer, acho que o círculo, né? Sim. Quando o professor tá falando ali do bloquinho de cera ali, você já devia estar... eu já tinha essa assimilação mais fácil, né? Tipo, eu não viro e falo, pô, eu era um excelente aluno, sabe? Tipo, nossa, eu conseguia fazer algo. Exato, cara. Você tinha prazer. E literalmente assim, eu já tinha essa ideia, destreza manual, eu creio que é uma parte do aprendizado, né? De quando a galera tá iniciando ali na odontologia, assim como outros que não tinham nenhum, né, laço com a profissão antes, né, de entrar na faculdade, que não tem parentes também, e obviamente também, né, não tinham nenhum dom musical, nenhum dom artístico, e pô, acabam tendo esse primeiro contato, né, com escultura, com anatomia dentária, tipo, quando estão ali de fato nesses primeiros anos da graduação. Então, na verdade, quem não tem a habilidade aí acaba indo pra endo depois, né? É um bullying, cara. Eu tô no 8º episódio, já sofri bullying todos. Sofri bullying todos, já estão percebendo, né? É o famoso ele fala que eu nunca fiz uma restauração na minha vida, daí acho que ele entendeu. A última que eu fiz pela graduação, e olha lá, daquele jeitinho mais ou menos. Lá em 2002, por aí, cara. Mas aí você se formou, e quando você se formou, como que foi pra você? Porque daí você foi fazer a sua arte, não entrar, tá entendendo aquela situação? Qual foi a cronologia? Seus pais falaram, lembra que seus pais falaram pra você que você teria que, você moraria com eles se fosse depender de arte? Como é que foi? Porque daí você descobriu que você estava fazendo arte. Talvez vocês não tenham falado com os seus pais. Pai, tô fazendo arte. Né? Qual arte? Exatamente. Qual é a arte? Né? Qual que é a... E quem gosta de fazer arte não é muito ligado a dinheiro. Né? É mais ligado ao que vai fazer e tudo mais. Envolvimento com aquilo. Né? Exato, como que foi pra você quando você se formou? Você fala, pô, agora eu tô no mercado odontológico, que é um dos mais disputados, a gente, né, fala que aqui, não sei se você sabe disso, a gente pegou esse dado de um participante, agora eu vou falar todo o episódio, que é assustador, viu? É o local com o maior número de habitantes, dentistas por habitante do mundo. Esse trecho nosso aqui. E aí esse artista caiu nesse mercado, e aí? Como que foi pra você? Cara, eu te falo, quando eu saí, né, da graduação, que na época eram 4 anos, bicho, eu entrei em desespero. Né? E daí? Eu virei e falei, cara,
São Paulo é um lugar que eu não tenho vontade de voltar. Você não voltou em momento para São Paulo, Pedrão? Imediatamente depois? Exato. Porque assim, eu me formei em dezembro de 2015, né? Mas você não tinha tido contato ainda com o trabalho? Não tinha. Porque como eu fiz integral, né? Literalmente a gente não tinha tempo para trabalhar ou estagiar. Não, mas eu digo assim, você tinha acabado de se formar literalmente. Tipo, me formei, bateu o desespero, ou você se formou, passou um tempo e aí você começou foi ficando... Não, o desespero já vem desde antes de se formar. Porque eu acho que eu tava um ano antes de formar, eu tava desesperado, né? Porque a questão é, gente, onde eu vou trabalhar, sabe? E assim, logo em seguida, né, que eu tava ali meio que já no ambiente ali de ciência, né? Eu fiz iniciação científica desde o segundo ano da faculdade. Olha só. E aí, nisso, cara, eu já fui meio que cozinhando ali por dentro, né, matutando a ideia de já engatar um mestrado, não porque eu queria ser um professor, cara, mas... Foi logo em seguida? Foi logo em seguida, cara, foi logo em seguida. Eu engatei o mestrado logo em 2016. Porque assim... O mestrado tem aquele impasse também, que acho que quem falou isso pra nós foi a Vitória, que teve aqui, a doutora Vitória. Sim. Você fez aquele mestrado também que você tinha, era única e exclusiva, dedicação exclusiva. Exato. Conte um pouquinho pra gente sobre isso. Deve ter muita gente agora que tá se formando também e quer saber sobre essa trajetória. Foi que a Vitória também deixou... inclusive eu dei uma zoiada, né? Eu dei uma olhada no vídeo e eu vi bastante coisa que, tipo, eu me identifiquei também, né? Com as passagens que ela disse. E que, de fato, tipo, eu vou comentar aqui algumas coisas, mas que... conta né, a sua experiência de vida, a sua experiência pra isso. É uma coisa que é transformadora e que eu realmente, assim, acho que todo cirurgião dentista deveria ter, né, esse contato, pelo menos, com mestrado, sabe? Tipo, a especialização, eu sei que é algo muito mais nichado, né? Mestrado também, querendo ou não, é nichado, mas é que é um conhecimento, cara, que é imprescindível. É imprescindível. Todo dentista deveria passar por isso, sabe? E assim, meu fluxo, mais ou menos, foi... Eu me formei em 4 anos, né? De uma família que não tem nenhum dentista, onde eu não estagiei em nenhum dos anos que eu fiz, né, a minha graduação, e eu me senti totalmente despreparado para o mercado de trabalho. Eu não tinha segurança alguma, mesmo durante ali os atendimentos, né, da graduação, virando e falando, putz, cara, eu tô resolvendo meus casos bem. Tinha muito atendimento lá? Como é que é? Tinha. Na Unesp, cara, é um estudo onde literalmente você entrava às 8 horas da manhã e se você quisesse, você podia sair 11 horas da noite, sabe? Tipo, além, né, das clínicas obrigatórias, das disciplinas, a gente tinha lá um monte de projetos de extensão onde você podia ir para qualquer área ali, basicamente, que você queria ter foco, sabe? Então, eu fiz muita coisa ali em volta ali na questão de prótese, né? Prótese fixa, prótese total. E são projetos, tipo, que, literalmente são casos absurdamente complicados, sabe? Tipo, coisa que não necessariamente a gente vê, né, na graduação, que querendo ou não, são casos mais mastigadinhos, né? Querendo ou não, de fácil resolução, porque, pô, quem tá vendo isso pela primeira vez tem que fazer todo o passo a passo. Então, assim, minha entrada no mestrado foi muito mais nessa questão de, putz, cara, eu não me sinto preparado ainda, né? Tanto em questão de técnica quanto conhecimento teórico. A Vitória falou muito sobre isso também, né? Mais ou menos parecido. E assim, eu usei esse meu tempo para literalmente, tipo, aperfeiçoar. E ter mais segurança em si próprio, né? Para poder chegar e... Né? Exato. Porque assim, querendo ou não, na faculdade, cara, a gente aprende muito beabá, o arroz com feijão, né? A gente querendo... Né? Exato. E se a gente tá querendo, cara, ver hoje, né, o que é o topo da odontologia, estado da arte, você precisa fazer alguma coisa por fora. E quando você entra no mestrado, isso te instiga, né, obviamente, a estar estudando e não estar somente ali por dentro do seu tema de dissertação, ou do tema da sua tese, mas sim com meio que o seu grupo inteiro, assim, sabe? Pô, cara, quando você tem, tipo, um grupo forte de pesquisa, onde literalmente você tem o cara que sabe tudo da prótese total, o cara que sabe tudo sobre cerâmicas, o cara que sabe tudo sobre prótese removida, o cara que sabe tudo sobre implante. Parece que o seu leque de pensamento acaba... Putz, e aí, nisso, você começa a ter esse pensamento crítico, sabe? Que foi literalmente quando meio que estralou a cabeça e falou, cara, o que eu vi aqui na graduação é um grãozinho de arroz, tipo, dentro ali, né, de um mundo que é completamente vasto, cara. Completamente vasto. E aí, nisso, cara, eu comecei, né, Você fez o mestrado daí e na parte de dentística, né? Na parte de prótese, cara. A prótese. Exato. Entendi. É que, assim, lá a gente tem, né, a questão dos créditos, que como é odontologia restauradora, englobava, né, porque agora meio que a gente
fundiu, né, na verdade, os programas de pós-graduação lá no Unesp, mas antes eram divididos em odontologia restauradora e a biopato, né? Aí biopato enquadra ali microbiologia, periodontia, radiologia, né? E na odontologia restauradora a gente tinha dentística, prótese e endo, né? Então, assim, na questão de créditos, nós fazíamos os 3 juntos, mas na questão ali de clínicas, de desenvolvimento ali... Nichava mais. Exato. Entendi, cara. Então, assim, embora, né, fosse da prótese, pô, a gente fazia basicamente tudo, né? Então, querendo ou não, você, para fazer uma boa prótese, você precisa ter, né, o conhecimento básico, né, e bem refinado de pério, você precisa ter conhecimento básico e, obviamente, saber fazer, né, uma boa adesão, você precisa saber, né, quais são os materiais, né, que são mais recomendados para cada tipo de caso. E, pô, cara, isso aí foi o que, quando eu tive no mestrado, toda essa enxurrada, né, de dados vindo para sua cabeça, putz, eu literalmente virei e falei, cara, eu tô amando isso, e eu acho que eu vou querer ser pesquisador. A realidade clínica, tipo, meu, sério? passou assim ainda meio longe, assim, sabe? Tipo, não, e pior que dá pra ver o brilho no olho dele contando, vocês não estão aqui de frente, ele conta com uma vontade, isso que é gostoso, cara. Falta nos dentistas hoje esse tesão, cara, sabe? Então. Contar a história que você tá contando, você conta com orgulho, cara. Você conta com uma paixão que eu acho que falta isso, você fazer alguma coisa porque você gosta, por amor, e não pensar no dinheiro em todas as etapas, né? Porque assim, né? Parabéns, meu Pedrão, você me surpreendeu, cara. Tá me surpreendendo aí, cara. Que legal. Isso, querido, obrigado. Porque assim, às vezes é meio difícil, sabe? Quando você vira e fala, cara, eu amo pesquisa, sabe? É difícil alguém escutar isso. Eu amo estar ali no PubMed o tempo todo, sabe? Tipo, surrando 6 horas, 7 horas sentado na frente do notebook, sabe? Tipo, escrevendo isso e aquilo. Porque, querendo ou não, cara, o seu senso crítico, tipo, fica extremamente aguçado. Sabe? Tipo, você fica extremamente aguçado. Você abre o Instagram, você sabe se o cara tá fazendo um procedimento teoricamente errado, ou se tá fazendo algo certo, algo que faz sentido ou não, certo? Sem querer criticar ninguém ou, né, exaltar outros. Mas, assim, a parada é que outros dentistas, quando olham, tipo, o pesquisador, ficam tipo, pô, tu não é dentista, sabe? Tu não é dentista. Você é dentista você é dentista de cadeira, sim, sabe? Sim. Tipo, dentista é um cientista, né? Exato. Eu imagino, então, eu consigo compreender o que você tá falando. A questão é que se essa parte de moldar, sabe, o cirurgião dentista de clínica e o cirurgião dentista pesquisador, diferença grande, sabe? Tipo, cara, tem meio que um paradoxo, né, nessa questão de juntar esses dois mundos, né? E como que isso encaminhou para fotografia? Cara, é isso que eu tô curioso aqui. Eu tava seguindo, eu tô pensando, pô, daí finalizou. Aí ele seguiu sendo pesquisador e aí hoje ele tá aqui, né? Então, mas tem a fotografia também, né? Porque quando eu entrei, né, no mestrado... Você não esqueceu da arte. Isso, né? sempre esteve. Aí, ó. Bate no coração dele. É isso aí. O coração do cara bate. Tava lá em 2015, né, que foi quando eu fiz a minha prova, né, para entrar lá no mestrado, né, quando eu já estava finalizando ali a graduação. Eu sabia que assim que eu entrasse no programa de mestrado, né, a gente apertava lá a mão do professor, né, do coordenador, e basicamente a lista de compras, né, de materiais era... Absurdo. Absurdo, né, porque a gente tinha que ter aquele boletim de ocorrência, né? Além criminal, né? do final ter câmera profissional, lente macro e o flash. Pô, que legal, porque não é toda faculdade que tem isso. Não, né? Então, sim, mas o negócio pouquíssimas pessoas seguiam, né? Pouquíssimas pessoas seguiam, né? Mas assim, eu tive a oportunidade... Isso porque era obrigatório, né? Isso que era obrigatório, Mas conforme foi passando os anos, foi dando uma relaxada, né? Mas ali foi o primeiro contato com uma câmera fotográfica ou não? Então, e aí em 2015 eu fui para fora, né? Porque meu irmão, ele mora nos Estados Unidos e... Assim, eu não fiz formatura, né? Eu não fiz festa de formatura porque eu preferi, né, ter essa viagem e, obviamente, já fiz esse investimento lá fora porque, querendo ou não, sai muito mais barato. Isso é muito mais barato. Coisa que eu, sei lá, um kit básico que eu comprei lá fora, acho que foi $300, sabe? Num câmbio tem comparação, de né? 2 e alguma coisa na época. Então, assim, quando eu entrei no mestrado, né, eu já tinha ali a minha câmera porque... tinha uma lista de compras que você seguiu e eu segui a risca, né, que era uma Canon T5, lente macro 100mm da Canon, né, só que eu não achei da Canon, comprei da Tokina, e um flash circular, que, né, era o padrão de todo mundo da Yongnuo. E literalmente, né,
todo mundo lá, né, ou seguia mais ou menos essa mesma receita de bolo, ou, né, não comprava mais, usava. Ou emprestava de você. Exato. E aí a questão é que você vai vendo, né, essas diferenças, né, de tipo entendimento de equipamento, porque querendo ou não, uma câmera profissional é algo muito diferente do que, por exemplo, um celular, né, que basicamente a gente coloca no aplicativo, mira e faz. Né, e literalmente faz, né? A câmera você tem que ter, né, a curvinha ali de aprendizado, você precisa entender como são os modos, você precisa entender principalmente o que é cada uma das coisas pilares, né, da fotografia, né? Então, velocidade do obturador, diafragma, ISO, balanço de branco, blá blá blá, isso aquilo. E querendo ou não, eu sempre fui, pô, ligadaço em tecnologia, né? Ligadaço. E eu acho que você precisa, né, ter, tipo, pelo menos um entendimento básico dos eletrônicos quando você está, né, trabalhando, né, ou querendo pelo menos trabalhar em alto nível. E assim, eu via, né, que, pô, embora minhas fotografias lá no início, primeiro contato com a câmera, né, vindo de alguém que odiava ser fotografado, mas amava fotografar os outros, tinham alguma coisa diferente do que o resultado dos outros. Então, né, nesses primeiros anos aí, 2016, foi esse meu primeiro contato de fato, né, com o equipamento fotográfico. E, né, porque querendo ou não, a gente tinha que fazer uma clínica obrigatória na sexta, né, as sextas de manhã, que eram clínicas de habilitação, e nisso, né, a gente era meio que encorajado, tinha um né? protocolo já fotográfico nisso tudo também, não tinha? Não tinha, cara. Eu falo, mano, a fotografia mudou muito, tipo, nesses últimos 3 anos, e muito, muito, muito por conta do Cláudio. Eu acho que vem crescendo muito, né? Então, porque, por causa do Max? Oi, por causa do Max. Ah, pô, o Max é um corintiano fanático, né? Um grande abraço pro professor Max. Max, um abraço, meu querido. Ele é fera demais. O Max, pô, nossa, abração pra ele. Então, o Max foi quem mais encorajou, Max é cara. Fera, pô. Eu e o Cláudio, tipo, começar assim mesmo, a fotografar. Agora eu comecei a entender um pouco da idolatria de vocês pelo Max, agora tá começando. A mesma base, né? A mesma base. Porque, cara, ele passou PDF de livro de fotografia, me emprestou livro também. Ele quem, tipo, realmente, sim, sabe? Sim, sentou comigo e falou, me deu, sabe, o one-on-one da parada, sabe? Tipo, o básico do básico até, legal, vamos lá, como fazer fotografias minimamente apelativas, sabe? E com base nisso, pô, eu fui entendendo, né, como funcionavam as regras do jogo, porque querendo ou não, se você não entende, literalmente você só vai perdendo tempo ali na frente do paciente, né? E assim, eu via que muita gente se frustrava, porque na clínica de sexta, eu tava lá, tipo, fazendo meus atendimentos e fotografando, né, e deixava lá minha câmera, né, no carrinho ali atrás e falava, ó, gente, quem não tem e quiser pegar a câmera, pode fotografar desde que eu também possa, né, usar as fotos aí depois. Mas a questão é que, pô, eu tirava, dava o ouro pra galera e o resultado que eu via do povo era, tipo, meu, totalmente... Vou dar curso pra esse pessoal. Tem uma déficit ali, né? Essa déficit eu vou... Exato, eram fotos que, pô, de 100 você não conseguia aproveitar 2, 3, sabe? E aí nisso, pô, na época o professor Botino, né, Marco Antônio Botino, que era um, né, dos professores lá, coordenadores lá do curso de pós, ele via, né, que eu tinha, tipo, essa diferença, não sendo melhor que ninguém, mas, né, com essa disponibilidade, né, de literalmente fazer, né, esse primeiro material, essa primeira aula, né, de introdução para mostrar, ó, gente, isso aqui é como você vai usar esse equipamento que você comprou. Certo? Porque, querendo ou não, é fácil você literalmente passar uma lista de compras, né? Deixar a galera com um canhão na mão e não saber nada, tirar. Exatamente. Não saber nada. Né? O que faz com aquilo? Aí, exato. Uma coisa é ter um carro na mão e não saber ter CNH para dirigir. Exatamente. Né? Você fala isso, nem que adianta ter uma Ferrari na mão e não ter habilitação, né? Perfeito. Mais ou menos por aí. E aí nisso, tipo, o meu primeiro contato com, tipo, uma docência dando cursos foi dentro do programa da pós-graduação, né? Onde literalmente lá que você começou a ensinar os alunos do mestrado, no caso, né? A tentar trabalhar com essa e assim, querendo ou não, né? A gente também tinha que fazer o nosso próprio material, porque querendo ou não, eu acho, né, que a partir do momento que você está em posição, né, de ser um docente, você dá aula, né, também para graduação, quanto mais você tem de material autoral, né, tipo, isso, não é só copiar o outro, né, ou seja, ficar falando aquilo que todo mundo já falou. É fácil você literalmente... Você tem que colocar uma coisa nova no mercado, né, uma coisa nova de aprendizado. Porque é fácil você, sei lá, ir no Google, sabe, pesquisar fotos, sei lá, de silicado de lítio, facetas, laminado, do 11, sei lá, até do 18 até o 28. E aí, pô, é fácil você ir no Google e fazer essa pesquisa.
mas isso realmente mostra, tipo, a sua destreza, o seu conhecimento, o que você consegue replicar também para o seu paciente, sabe? Então, assim, a questão é que eu sempre tive meio que essa vontade de fazer meu próprio material, né? E querendo ou não, isso indiretamente leva também a materiais, né? Assim, visualmente apelativos, né? Porque a partir do momento que você tem ali o seu material, pô, você fez a sua fotografia baseada, né, em uma série ali de parâmetros que provavelmente vão se encaixar legal em uma certa disposição do seu slide, sabe? Então, assim, eu tive, né, essa inclinação para docência. Primeiro, né, com esses cursos que eu estava dando lá dentro. Segundo, porque a gente também tinha que dar aula para graduação, né, tinha que dar aula para pós-graduação. E, pô, o material ficava bacana e as pessoas também vinham e falavam, pô, literalmente, como é que você faz essas coisas? Né? E assim, nisso, né, eu acho que lá dentro também foi se aflorando, né, foi a paixão foi aflorando. A semente que minha mãe, né, plantou, né, desde lá de criança, vendo ela, né, sendo professora de primário, né, tipo, imprimindo, né, provinhas de eu lá ajudando, sabe, tipo, sentindo o cheiro lá do mimeógrafo. Do mimeógrafo, que cheiro de álcool, né? E aí, eu não sei, cara, eu acho que tudo isso meio que juntou a dar, sabe, essa vontade, esse tesão de, tipo, literalmente continuar nessa parada, sabe? Tipo, não somente como nasceu isso aí. Você já viu o conteúdo pronto, mas você não sabia a origem do conteúdo, né? Exato. Por isso que é o legal desse bate-papo aí pra conversar. E como é que entrou o Cláudio nessa história com vocês? Vocês faziam juntos na época, né? Não, pior que não, cara. Pior que não. Porque assim, eu falei, né? Começou-se lá dentro da pós-graduação, né? Essa parte aí de fotografia odontológica. E nisso, né, eu fui começando a ter alguns outros contatos, né, para dar esses cursos fora da graduação, né, e assim meio que era no underground, né, porque não era dedicação era dedicação exclusiva, eu imagino, cara. Né, então assim, meio que a gente tinha que... Exato. E aí a questão você vai tendo contatos por fora, e aí eu comecei a dar algumas aulas, né, em especializações, né, então percorrendo ali São José, vim para Taubaté, vim para Pinda, né, fui para São Paulo, então assim, querendo ou não, eu ia dando esses cursos pontualmente em créditos, mas que a gente sabe, né, que uma aula de 4 horas, 5 horas não é suficiente às vezes para a gente adentrar, né, no conteúdo de uma forma aprofundada. É literalmente o pontapé inicial, né, para falar, agora é com você, tenta, sabe, tenta. E aí, querendo ou não, cara, muitas pessoas vão falar, pô, tem como você montar um curso, tem como montar um curso, pô, eu pagaria, eu iria, né, e aí, cara, eu fui matutando, falei, cara, será que vai, será que... Pô, eu sou novo, será que pagariam mesmo, sabe, tipo, se eu fechasse um lugar, tipo, será que iria alguém? E assim, eu fiz uma tentativa, né, lá em Vitória, a convite de um amigo meu, né, que é o Guilherme Scalzer, inclusive, Guilherme, muito obrigado. Que foi o meu primeiro curso que, tipo, eu dei solo, né, lá para um grupo que eu não tinha ideia de quem sabe, era, de quem era. Não era uma bolha minha, né? Porque querendo ou não, quando a gente tá, né, aqui posicionado no Vale do Paraíba, você já tá dentro do seu habitat, né? Tipo, a gente tem esses nossos contatos. E aí, querendo ou não, cara, foi uma coisa que me espantou demais, porque, tipo, primeira turma em um estado diferente, uma cidade diferente, onde ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, e, pô, eu fechei uma turma com 15 pessoas, sabe? Aí eu virei e falei, cara, eu acho que isso aqui vai dar certo. Vai dar certo. Isso foi que ano? Foi em 2020. Foi 2020. Exato. Daí logo já começou a pandemia. A pandemia já veio logo de cara. Foi logo de cara. Exato. E assim, eu e esses cursos presenciais? Cara. Curso presencial. Foi um pouquinho antes da pandemia. E aí, nisso, cara, eu fiquei, tipo, assustado, né? E ao mesmo tempo empolgado. Eu acho que bateu assim, pô, agora rola isso aqui. Um curso de 2 dias, onde literalmente eu só tinha material para né? E aí eu criei, né? Fiz ali algo muito mais elaborado, né? Criei algo ali muito mais interessante, né? Para não somente uma fotografia com câmera, assim como eu já estava ali meio que habituado, mas também, né? Tentando ali dar uma pincelada em alguma coisa de câmera de celular. Ah, de celular também. Exato. A maioria dos alunos tem celular já em mãos aí. Eu acho que é o produto mais rápido possível para ele fazer uma fotografia. Daí você consegue ensinar isso também no curso? É isso que eu queria até perguntar. No seu curso, você foca 100% em câmera profissional ou você também
Dá uma boa abertura para o aluno que quer ter o celular. Como um aluno com um telefone desse pode fazer uma imagem relativamente qualificada para fazer um post no Instagram, por exemplo, que não passe vergonha. Respondendo primeiro, Benji, tipo, a gente tem meio que o viés, certo? Indo ali para os equipamentos profissionais, mas que, querendo ou não, a gente precisa meio que mostrar, né, também alternativas mais inclusivas, mais né, para as pessoas, né? Exato. Para as pessoas que não têm, né, não trabalham, às vezes, em consultório, não tem, exato, porque, querendo ou não, hoje está muito caro. É o que você falou ali também, tem a lista obrigatória, né? Aí a lista obrigatória, eu acho que talvez, por que deixou de ser obrigatória? Porque, pô, não é todo mundo que tem condição. Exato. Né? Às vezes tem um bolsista lá, a pessoa entrou na faculdade ali, no seu caso, mestrado, às vezes a pessoa entra na faculdade e aí ela fala, pô, como é que eu vou ter condição de adquirir uma câmera, né? Porque antes, na verdade, a questão de preços era totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Tipo, é algo que, pô, na época eu paguei $300, né, na câmera, nas minhas primeiras lentes, no meu flash, e mais hoje um valor R$2.000. nacional, mais ou menos, para um investimento inicial? O investimento inicial, Uma base a gente média. vê uma câmera, né, de entrada ali por volta de uns 3.500, 3.600, né, que seria uma T7+, por exemplo. Mais uma lente macro? Mais uma lente macro que vai de uns 6.500 até 7.500, mas... Ó, a gente tem uma ali, ó. Tá. Uma Canon ali, né? Pô, uma 1755 ali, né? E um flash que vai ali de uns 800 até 1.200. Então, é um investimento alto, né? Exato. Coisa que na época, com R$4.000 você tinha e sobrava, sabe? Tinha e sobrava. Então, assim... não é um investimento... Para quem está começando a odontologia, não é um investimento barato, né? E assim, a questão, né, de como, né, se tem como usar isso aqui para uma fotografia a nível de post de Instagram. Cara, tem. Ou é relativo? Tem e muito. Assim, a gente fala, né, que obviamente celular nunca vai ser igual à câmera profissional. Sim, né? A gente tem principalmente mil no macro, limitações, a gente tem mil limitações, né, de questão de não somente, né, software, mas também hardware, né, que seria aqui a questão de sensores, o conjunto óptico, né, das lentes. Então, assim, querendo ou não, a gente não consegue ter a mesma definição, o mesmo grau ali de detalhes do que uma câmera profissional, mas é algo tipo que tá ficando assustador, sabe? É algo que tá ficando assustador. O celular. Mas me fala uma coisa aí, assim, em termos de comparação, um com o outro aí. A pessoa tem uma perda, vamos dizer assim, de benefícios e qualidades aí em quantos por cento? Vamos dizer assim, Isso, aí já... Um chute, assim, tô dizendo. Alto, não continua? Porque, assim, tô dizendo assim, muito... é uma perda assim, ela vai ter uma perda aí de uns 20%, tal, ou é algo significativo, do tipo, não, vai ter uma perda de 50%, 60%. Então, o negócio não tem como quantificar isso muito bem, né? Falando, tipo, beleza, a imagem que sai do seu celular com a imagem que sai da sua câmera. Sim. Porque a questão onde você vai mostrar ou onde você vai colocar qual os olhos vão ver? Às vezes também um outdoor, essas coisas, né? É a ampliação, isso. né? Exatamente o ponto, é o pixel, né? Porque a parada literalmente, se você tira uma foto, né, com uma câmera profissional e um celular bem tirado, sabe? Tipo, do jeitinho certo que é pra ser tirado, e leva no Instagram, cara... Você não consegue ver porque é reduzido, né? É muito reduzido. Então você vai olhar num espacinho pequeno, né? Num espacinho pequeno. Mas a partir do momento que você coloca em um outdoor, você consegue ter uma magnificação diferente. Aí sim você começa a ver onde estão os defeitos e fica extremamente na cara. Principalmente eu acho que na hora que você faz a ampliação, né? Aí você fala assim, nossa, foto legal, deixa eu dar uma olhada. Aí quando você faz isso, nossa, deixa eu voltar. É isso aí. Pedrão, hoje assim, hoje eu usar os temas de vários podcasts da área da odontologia, é o tema de vários cursos hoje na odontologia também. Existem duas odontologias. Uma antes e depois da fotografia. Sim. Você concorda com isso? Não existe odontologia sem fotografia, praticamente. Não tem. Ao menos os grandes nomes da odontologia falam isso, né? Exato. Eles hoje em dia virou tema, assim, de uma pós-graduação, de uma especialização. O tema é a fotografia, em muitos dos casos, né? Para você poder saber trabalhar, não só para divulgação, mas sim pelo próprio resultado de trabalho, né? Você crê nisso plenamente. Em alguns cursos, cara, tipo, obrigatoriamente os caras vão falar sobre fotografia, né? Sobre fotografia em alguma etapa do módulo, né? E porque assim, cara, querendo ou não, a gente fala, né, que fotografia é o seu maior aliado e seu pior inimigo, sabe? Porque literalmente, cara, vai demonstrar os defeitos, ele vai te mostrar
tudo, sabe? Tipo, o cirurgião dentista hoje que não trabalha com mínimo de magnificação, cara, é muito difícil. É muito difícil. Eu, particularmente, depois que fui pra lupa, nunca mais consegui trabalhar com os olhos nus, né? Sim. E quando eu comecei a fotografar... Eu sou suspeita a falar, porque não é na Ingo, né? O cara trabalha com microscópio. Não tem como. Então, porque a partir do momento que você começa a trabalhar com magnificação, cara, você vê onde você tá acertando, mas principalmente onde você tá errando, né? E às vezes você fica com aquele ego meio machucado, meio ferido, sabe? De, tipo, pô, eu acho que eu sei preparar. A pessoa não quer nem ter acesso àquilo, né? Fala melhor nem olhar. E a questão é que, pô, tem muita gente que sente vergonha, né, em mostrar os próprios casos, mesmo sendo casos bons. Mesmo sendo casos bons. Porque tem medo de julgamento. Porque tem medo de julgamento, cara. Mas o que você fala pra esse dentista, então, Pedrão? Mas eu acho que isso tem muito a ver... Joga no ar. Tem que arriscar, tem que começar de algum jeito, né? Na verdade, eu acho que isso que você falou é um ponto muito interessante. Assim, a pessoa que ela tem vergonha de mostrar é porque ela é uma pessoa extremamente perfeccionista. Exato. E ela esquece que 90% das pessoas não são extremamente perfeccionistas que vão ver o erro daquela pessoa. Acho que mais de 90%, né? Não, mas assim, no fim das contas, essa pessoa, ela com medo de que o outro veja com os olhos dela, ela não se permite. Ou porque faz o serviço também bem, né? Tem cada post hoje em dia no Instagram também. Não, mas esse posta. Esse posta. Você concorda? Você não concorda? Esse aí vai postar. Esse vai postar. Eu vou falar por mim, tá? Eu não sou hipócrita falar, não. Já tem coisa no Instagram que eu olho que eu nem apaguei, tem até hoje. Eu falo assim, eu sou um completo imbecil. Mas eu acho que todo mundo que é perfeccionista vai olhar para as fotos que fez. Até hoje eu me arrependo, cara. Até hoje eu me arrependo. Eu acho que assim, ó, por exemplo, eu não tenho um caso meu que eu tenho olhado e tenho falado, cara, isso aqui está perfeito. Sim. Nunca. É impossível, porque assim... Mas eu acho que nunca vai acontecer. Não, mas isso, né, é porque assim, porque o que acontece? A gente é treinado para ver o defeito. O nosso treinamento é para ver o defeito e para ajustar. Né? Então assim, uma vez eu ouvi do Everton Nock, né? Você deve conhecer provavelmente. Ele falou assim, ó, aquilo ficou na minha mente, ele falou assim, a perfeição é uma linha no horizonte. Quanto mais você andar, mais ela vai andar também. E você vai andando. O importante é você se manter caminhando. Porque você vai no caminho da excelência sempre. Mas você nunca chega... Eu com as minhas frases, né? No podcast. Mas um livro já no final. Mas eu marco muito assim, essas frases, elas fazem muito sentido pra mim. Então assim, porque... O fato de você ficar tentando atingir a perfeição é o que vai fazer você entregar os melhores casos, mas você nunca vai atingir. Exato, e assim, a gente fala, né, que com fotos não há argumentos, né? Com foto e vídeo não tem argumento, cara. E com o microscópio, então, né? Você tem como brigar com a imagem? Não tem, cara. Porque enquanto tá no subjetivo, enquanto tá aqui na conversa, né, literalmente quando você olha, você não tem como brigar, cara, com a imagem, impossível. E assim, é fácil, né, uma pessoa lá de fora, que tá em outro estado, outro país, ver sua foto e falar, pô, tem um furinho ali no seu isolamento, sabe? Mas, tipo, a gente tá falando de uma magnificação de 10, 15 vezes, né? Que tipo, algo que na hora ali a gente tá já no último paciente do dia, pô, às vezes não se atenta realmente, né, a pequenos microdefeitos da parada. Pedrão, deixa eu tentar entender um pouquinho mais assim, sobre a história. Eu tô tentando acompanhar a fotografia odontológica com designer gráfico também. Sim. Então, é assim, a fotografia ser um designer também, eu não consigo entender muito, né? Não é só simplesmente você pegar uma foto e realmente jogar sem ter um objetivo daquilo ali. Então, assim, como é que você no curso você consegue abranger isso aí, né? Eu tô com a fotografia junto com o designer gráfico. Como é que você consegue conciliar isso aí, cara? Querendo ou não, putz, eu já vou mandar o link com a questão ali do curso, né? De onde surgiu essa interação minha com o Cláudio. Manda o curso lá, fala do curso aí. Querendo ou não, né? A gente... Foi com o Zéias? Oi? Então, na verdade... Manda, inclusive, depois pra Amanda coloca na descrição do vídeo, verdade. Pode mandar, viu? Pode mandar. E o seu arroba também, fala aí, já fora o É @pedro.jpeg, o mesmo formato de imagem. Olha que legal. Cara, você é um artista mesmo, cara. Mandou bem. Nossa, gostei. Vai lá na descrição. Eu posso fazer um BMP? Eu pego o Benjamin Monteiro. Puta, faltou o Amaral, né? Nossa, quantas pessoas já não perguntaram se JPEG não era meu sobrenome, mas tudo bem. Tudo bem. Não, mas assim, a questão foi que quando eu dei o meu segundo curso, né, lá em Vitória, quando eu tava no aeroporto, cara, eu vi que o Cláudio tava com umas ideias, tipo, muito fora da caixinha, porque ele tinha acabado de fazer curso com o Zéias. Assim, né? Qual Ele tinha acabado que é de fazer o foto designer, né? Exatamente.
O Zés é fora. Nossa, velho. Assim, eu ainda não consegui, né, casar uma data pra fazer o curso dele, mas, cara, tipo, grande parte, né, do que hoje eu tenho de bagagem teórica foi, né, por conta, né, do Cláudio, principalmente porque o Zés também, tipo, ele é uma pessoa que, né, cara? Ele respira design. Ele respira design. É tipo um mundo que eu não tinha ideia. Ele é só designer mesmo. Ele é absurdo, absurdo. E assim, querendo ou não, eu já acompanhava também, né? Ivan Yoshi, eu acompanhava em rede social. Depois que eu conheci Maia, tipo, e assim, pô, quando você vai tendo, né, esse contato com estrelas do Instagram. Os artistas, né? Não, mas ele é fora do prumo, assim, cara, totalmente. Tipo, assim, eu tentava replicar. Eu tentava replicar o que os caras faziam, sabe? E assim, por conta, né, da raiz artística, desde lá de criança... Tem tudo a ver com artística. Cara, isso, você né? tem uma ideia de como funcionam as coisas. Mas a partir do momento que você vê que o que você imaginava, que você tinha uma ideia, na verdade, é uma filosofia com passo a passo que você pode seguir. Mais legal. Tipo, e cara, depois que literalmente o Cláudio também não é deu só inspiração artística, parada, né? Tem como tentar reproduzir. Tem padrões, tem alinhamentos, tem questões de proximidade, composição. E puta, cara, isso aí foi um negócio que literalmente... Você é doido. Fiquei doido. E eu falei, quando eu tava voltando, tava no avião, voltando de Vitória, eu mandei uma mensagem pro Cláudio e falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa junto. A gente tem que fazer um negócio junto, velho. Aproveita já por sardinha, que o próximo convidado nosso, a gente pode dizer que é o Dr. Cláudio também, que nós queríamos aconciliar os dois juntos. Mas aí que nós seria um pecado perder 2 episódios. E na verdade, nossa intenção, eu falei pro Cláudio proibiu, teve que proibir, né? Gente, vamos cancelar isso aí. Eu vou abrir só uma caixinha nesse parente. Estávamos no casamento com o Cláudio no sábado. Daí eu falei assim, cara, eu queria colocar você e o Pedro na mesma cadeira. Mas ao mesmo tempo é um puta de um pecado, cara. Tem que ter, cada um tem um dia pra dar um conteúdo pra galera que vai faltar conteúdo. Só pode voltar, cara. Não, próximo episódio, tá? Que isso, gente, vai ser um sucesso, Pode trazer vocês dois juntos, né? Vai, pode. Traz, vamos ver nós 4 juntos aí. Semana 16, acho que dá. Dá pra trazer vocês dois juntos aqui, fazer lá. Semana que vem vai ter repeteco aqui. Legal, hein? Não, mas, pô, literalmente eu mandei mensagem no avião. Na hora, o avião decolou, quando desceu, né, aqui em Guarulhos, pô, já tinha a resposta dele falando, pô, eu topo, hein? E aí, literalmente, a gente foi meio que organizando as ideias, porque ainda tava na pandemia, né? A gente ainda tava meio que naquelas restrições, então a gente não tinha onde fazer ainda. Porque, querendo ou não, a gente queria, né, começar, primeiro sondando, né, nos nossos amigos ali, pessoas mais próximas da bolha, se a nossa ideia ia pra frente. E, cara, tipo, a gente iniciou o nosso curso, tipo, uma escola de fotografia, né? Onde a gente lançou, assim, 2 datas. E literalmente, tipo, um dia e meio, a gente já tinha fechado, tipo, as 2, sabe, com pelo menos 30 alunos. E eu virei e falei, cara, tipo... Online esse daí? Não, presencial. Presencial também. Presencial, primeiro curso lá em São José. E aí, nisso, cara, tipo, foi uma ideia que, pô, da concepção original, né? Até hoje a gente, obviamente, fez algumas mudanças, né? Antes era um curso de um dia, agora a gente tem 2 dias, né? Onde literalmente o primeiro, falando ali todo sobre, né? Tipo, equipamentos, diferença entre câmera e celular, os pilares de fotografia, técnica de documentação, né? E o segundo dia, cara, é full design, né? Onde ali a gente tem toda essa questão, né, de entender o que a gente fez e, pô, transformar isso em alto impacto. Isso, exatamente. Em alto impacto, tanto, sei lá... Então você abrange isso no curso, você coloca isso no curso de vocês. Sim, isso aí é obrigatório. Porque essa era a minha principal dúvida, sabia? Eu tinha essa dúvida mesmo. Então... Eu falei assim, pô, mas ao mesmo tempo que da fotografia ensina para a parte de design, porque eu acho que um complementa o outro, casam juntos, né? Porque assim, a gente quando tá fotografando, você tem mais ou menos uma ideia de como você vai querer isso, né? Em questão de posicionamento. Sim. Mas, obviamente, né, a gente precisa ali refinar a questão, né, de angulação de imagem, para tudo ali, né, ficar, né, com paralelismo bacana, distâncias corretas, né, questão de jogo de perspectiva, né, às vezes linhas que vão se cruzar, né, e tudo precisa fazer sentido. E, cara, inconscientemente, na verdade, isso faz toda a diferença para quem tá vendo seu material, porque eles olham para a parada, né, e falam, cara, tem alguma coisa diferente aqui, mas eu não sei o que é. Mas eu literalmente não sei o que é. E, na verdade, tudo isso foi mais do que pensado e mais do que matutado, tipo, por quem fez esse material. Bruno vai querer fazer seu curso, hein? Já tá... Bruno, já bora. Ele vai ter um cupom de desconto no final do vídeo. Chama Pedro Pado 10. Edu 10. É outro artista também, né? É outro artista, cara. Não, eu quero, 10. eu vou fazer.
Podia pensar no cupom, hein? Colocar lá, hein? Pontos, conta que a gente começa a vender curso pra vocês aqui, cara. Então. Não, eu quero fazer ainda. Eu quero fazer. Não, nós vamos fazer. Vamos fazer, bem. Vamos fazer. É. A gente faz um episódio do Dentista Podcast lá de dentro. Lá de dentro. A gente para no intervalo, assim, a gente chama o pessoal. Uma live lá diretamente. Reúne, assim, o pessoal já começa a fazer lá. Logo já. Né? Então, Então vou fazer, cara, de verdade mesmo. Vamos fazer. Agora para final de 2023, né, por conta ali também do Cláudio, né, ser uma pessoa extremamente concorrida, né, cara? Eu falei pra ele que eu vou dar uma máquina de teletransporte pra ele. Eu vou comprar agora. Vou trazer pra ele de viagem isso aí. Garoto tá em Aracaju, em Sergipe. Uma hora pra outra, o cara tá lá no Peru, cara, do nada, assim, você olha, o cara tá muito doido, cara. Mas aí, em 2024, a gente já tá com vem e manda pra nós, aí. Viu? Manda que a gente coloca também aqui no programa, aqui vai ser legal pra vocês. E aí, a questão é que, cara, tipo, é um projeto que a gente já tá tocando aí há quase 3 anos, né? 2 anos, na verdade, 2 anos e pouquinho. E que, puta, cara, cada turma é uma renovação e, tipo, certeza que, sei lá, a gente tá meio que no caminho certo. Eu tenho um amigo meu que chamava o Thiaguinho, ele é de São José dos Campos, dentista também. Ele falou pra mim assim, Eduardo, pergunta pro Pedro. Eu tenho vontade de fazer o curso dele, mas eu não tenho equipamento fotográfico. Sim. Eu não posso fazer? Não, todo mundo pode ele fazer. Ele perguntou isso pra mim. É obrigatório. Ou não? Não é obrigatório. Tá na lista de material. Tá na lista. Só tem que. Mas aí, se eu tiver um Samsung de 2006, assim, nossa, BlackBerry. Tá aí... junto, todo mundo pode. Mas dá pra fazer? Sei, cara, eu não tenho equipamento nenhum, eu quero fazer o curso de vocês. Dá pra fazer o curso, só que depois ele não vai fazer mais nada. Mas o negócio tem que exercer, você o que você quer com o curso? Você quer só vir fazer? O quanto isso vai agregar? Gostar disso, entendeu? Não, porque, tipo, tem muita gente que literalmente faz o curso pra ter, né, esse norte. Porque, querendo ou não, cara... Às vezes ali é um gatilho, cara. Então, eu quero fazer o curso pra ver se eu realmente vou entrar nesse meio. meio. Se é pra mim, se não é, sabe? Eu acho fantástico e literalmente, cara, isso acontece muito. Porque, assim, como a gente falou, é um investimento caro. É um investimento caro. Tipo, hoje, se você for pro topo do topo de linha, cara, você vai gastar fácil 30 mil reais, se você quiser. Sabe? Tipo, comprando as câmeras de última geração aí que estão soltando, né? Com flash mais top que tiver. Cara, 30 mil reais chutando baixo, sabe? Tipo, é muito caro. E a questão é que as câmeras profissionais hoje, como a gente está, né, acostumado a ter, estão fadadas a acabar. Né, as DSLRs, né, no caso, tipo, como essas dali. Sério? A Canon, Nikon, Sony... Porque isso aí é um sistema que já está ficando para trás, né? Literalmente, tipo, a Canon, por exemplo, não está mais fabricando lentes, né, para encaixes EF, FS, né? Sério? Tipo, e o que tá vindo também agora aí? Cara, estão vindo hoje as câmeras que a gente chama de mirrorless, né? Que são as sem espelho. Que são câmeras, assim, que tem mais ou menos a aparência, certo? De uma câmera DSLR, assim como a gente tem ali T5, T5i, T7 e afins, né? Mas que são ali mais compactas, menos pesadas, certo? Tem um poder ali de processamento de imagem absurdo, foco. Muito melhor. Essa daí, cara, aí realmente comparando com o iPhone... Nossa, aí destruiu. Aí é os 50% que eu tava querendo ouvir aquela hora. Exato, destrói demais. E assim, chama mirrorless. Hoje, mirrorless, exato. Que na verdade, né... Sem espelho. E na linha da Canon hoje a gente tem, né, RP sendo uma de entrada que você consegue importar ali pelo lado. Qual a média de valor? RP vai uns 6 mil reais pra importar, né, com câmbio atual. Tava sabendo disso, Bruno? Mas... Mirrorless. Deixa eu ouvir falar já. Hoje, essa daí? Sim. Aquela ali é uma mirrorless? Teoricamente é uma mirrorless. Porque então a gente não tá tão desatualizado aqui, ó. Né? Mas assim... Sempre desatualizado. É isso aí. Só que na Sony a gente tem a Alpha, né? A Sony Alpha 7, que aí já é um pouquinho mais parrudona. Mesmo fazendo a compra fora do país, que ainda para os Estados Unidos fazer compras, eles conseguem um preço ainda relativamente... Exato, porque hoje, por exemplo... lá tá muito caro também, cara. Eu fui ver isso, tá caro pra caramba. O topo tá valendo a pena da mirrorless, acho que a R5 tá por volta de uns 20 mil reais aqui no Brasil. Caramba. Uns 20 mil contos aqui no Brasil. Então, assim, é um preço de uma moto. Né? É um preço de uma moto. Mas é barato perto de uma cadeira, né? E aí eu viro e falo, não é verdade? E aí eu falo, cara, em uns 10 anos,
não vai mais ter DSLR, cara. Não vai mais ter. É mesmo. Porque É uma nova revolução aí, tipo, máquina que nem a época das máquinas lá que tirava e revelava filme e tal. É uma nova revolução industrial, a revolução das máquinas. Cara, muito mais legal. O cara tá chegando no ponto, pega uma Polaroid, saiu aqui na mão, ó, e faz assim. Daí depois da Polaroid você tira, aí você fala, vou postar esse caso. Aí você tira a foto, você tira a foto do celular do BlackBerry e coloca no Instagram. Aí acabou, né? Aí galera, meu trabalho tá aqui, ó, top. E aí... Não, Pedrão. Tem que colocar isso no curso sucesso, também, cara. Sucesso, é que hoje tem que ser assim, né? Então... Tem que retrô, né, cara? Tá na moda. Acho que era melhor a arte fazer a pintura, né? Olhar e começar a pintar. Dá um sorriso aí. O caso lá era assim, ó. Né? Se eu tivesse no seu curso lá hoje, eu ia fazer uma pergunta pra você e pro Cláudio. Eu já fiz simplesmente pro Cláudio, no final de ano que a gente tava junto aí, meio por cima. Não levei o assunto meio adiante. Eu sou endodontista. Vivo da arte endodôntica. Meus posts não tem nada a ver para cliente. Eu não quero chamar nem atenção de eu quero chamar atenção para dentista. O que é fotografia, sem ser a fotografia que eu falo assim, o que eu utilizo? Câmera intraoral. Que dá uma trouxemos a Skycam aqui, inclusive, para falar sobre isso. A foto do endodontista intraconduto é com uma câmera intraoral. Como que eu posso trazer a fotografia para esse campo endodôntico? Como que eu posso jogar no designer? Tem várias ideias legais. Entendeu? O que eu poderia fazer assim? Pô, eu quero chamar a atenção do dentista, do Dr. Benjamin, Dr. Pedro. Eu quero fazer um portfólio endodôntico para dentistas. Tem ideia para isso, Pedro? Tem muito campo para isso? Tirar uma foto bem tirada daquela periapical, né? É isso? Chegar ali na periapical e falar agora lá, vou bater o telescópio. Não é isso? Comunidade bem enquadrada, no né? Brasil. Cancela. Vou passar o Instagram do Benji. Toda a comunidade endodôntica brasileira, eu vou marcar o Benji. Cara, eu vi falo. A fotografia endodôntica, né, é um negócio que as pessoas geralmente falam, pô, mas é só canal, né? Só me falam isso até hoje, 4, 5 canais. A comunidade endodôntica. Ali o MV2, também, viu? sabe, MV2. Mas o negócio é que eu vi e falo, cara, quando a gente tá trabalhando com endodontia, obviamente a gente tá trabalhando também com isolamento absoluto. Sim. Quantas cores de lençol você conhece que tem? Pô, eu fiz o curso de isolamento, eu fiz isolamento e cola, bicho. Então, eu faço isolamento. Você viu que tem milhares de cores de isolamento, certo? Ali, questão de grossura de lençol, trabalhar com um sistema de texturas, cor, né? né? Sim. Vamos lá, limas endodônticas. Quais são os sistemas que você trabalha? Tem cores, diferenças de cores entre as limas? Cara, tipo, tem como a gente jogar, né? Não somente ali fazendo fotografia de cima, né? Oclusal, por exemplo, mostrando a entrada dos canais, mas tem ali como fazer como se fossem tipo fotografias meio que laterais, pegando ali a cabeça, né, do motor com a lima entrando no exato, entrando ali nos canais. Não tem ideia, para endodontista não é um campo morto para fotografia. Tem um cara que eu sigo no Instagram, é o Dental 2000, que eu tô encerrando. Cara... Depois você manda. Eu mando depois. Eu sigo um mexicano que é fenomenal. Cara, ele faz tipo umas fotografias, tudo bem que são mais artísticas do que... Não, cara, é o Endographic. Eu tenho que procurar o nome dele, procurar que depois eu mando nesse pra não falar besteira também. Exato. E, cara, tipo, ele mostra umas fotografias assim mais artísticas assim no processo, sabe? Onde literalmente ele corta o dente no meio. Do que propriamente dito protocolar, entendeu? Exato, porque protocolado, pô, muito endodontista trabalha com um microscópio hoje, faz foto do próprio microscópio, sabe? Tipo, e querendo ou não, pô, é algo tipo que querendo ou não eu vai acho, ser sim. Eu trabalho também, várias coisas que ela tem com microscopia eletrônica, porém eu percebo a diferença entre câmera intraoral para aquela foto macro, intraconduto, do microscópio, a câmera intraoral tá de 1000 a 0 em termos de magnificação e qualidade, né? Eu não trabalho com microscópio, né? Mas uma dúvida que eu tenho, quando você acopla ali a câmera no microscópio ali, né? Você tem alguma perda de qualidade? Tem, né? Porque são muitas passagens, né? Que eu vejo. Mas é que é muita passagem de lente, né? E querendo ou não, a sua câmera tá disposta aqui e a lente tá ali. Então, mas ela vai ricocheteando, né? A imagem. Principalmente questão de profundidade de campo também. Por isso que as fotos intraconduto tem que ser com câmera intraoral, não tem que ser com microscópio. Porque não dá, cara. Você consegue, por exemplo, transmitir, né, a sua imagem da sua câmera para um televisor, né, digamos assim. Ainda mais, mas para você divulgar isso em aula, pra você, tipo, gravar, né, fazer suas filmagens, isso aqui, mas, tipo, a qualidade que você tem em um dispositivo que tá o mais próximo possível do dente, do que em um que a imagem tá ali sendo que para mim a principal referência no Brasil, em termos de foto intraconduto, é do Rodrigo Villagra. Para mim, o Rodrigo Villagra, a gente vai trazer ele para cá também, já aceitou vir para cá, ele é de São Paulo, tá? Lá de Itaquera também, o cara assim, cara,
Pra mim... Absurdo. Se eu sou Coçona ainda hoje é por conta de muita coisa que eu escrevi que Caiu ele falou. Itaquera já era, né? Não, ele é isso aí, não é? fanático, por sinal. é isso? Ele é fanático, ele é fanático. Você vai trazer aqui, ele vem com a camisa do Corinthians aqui, assim. Mas assim, eu vejo as fotos dele com câmera... Imagina, se eu chegar aqui na camisa do Corinthians aqui na frente, eu vou achar que... Imagina. Cara, vai ter um tapete vermelho pra você, doutor Rodrigo. Vai ter um tapete vermelho com a cerveja gelada. Mas assim, cara, eu vejo as fotos dele, a discrepância com os outros professores, os quais eu vejo que realizam a foto com microscopia eletrônica de conduta, cara, é água e vinho. E olha que eu não sou nenhum conhecedor como você a fundo do assunto. Mas é nítido e berrante a diferença, cara, entendeu? Porque querendo ou não, né, a fotografia aí, igual a gente tava conversando lá no início, né, a fotografia do endodontista é muito mais para uma comunicação interprofissional do que... eu acho que sim, né? O paciente, ele não entende muitas coisas, né? Eu acho que é 100%. Exato. Não tem nem margem pra até assim, na verdade, hoje em dia, no dia a dia aqui da clínica, né, a gente trabalha com bastante parte de captação ali com o celular mesmo, boa parte, mas né? é mais coisa mais do dia a dia, mas é isso que eu ia falar. Então, assim, para o paciente que tá ali, ele quer só ver se ficou legal ou se não ficou legal. Exato. É isso que ele quer ver, né? Quer se virar e falar, pô, tirou minha dor. Resolveu. Ele quer, muitas vezes assim, ele quer olhar também, ele quer ver, pô, ficou legal. Ele não quer ver se, sei lá, se tem um o MV2 detalhe, no primeiro molar superior. O detalhe, tá entendendo? Então, ele não quer ver isso. Pode ter, mas ele não precisa ver isso na foto para ele ter o interesse em marcar, né? Mas assim, agendar. Então, assim, eu acho que para o profissional, a gente que é mais fanático, né? Da odontologia, a gente fica olhando todos os pontinhos, né? Você pega um caso ali, assim, do Christian Coachman, por exemplo, lá, assim, né? Que o artista também, né? E aí você vai olhando lá o caso dele que lá... eu ficou 2 horas falando sobre isso, que eu acho legal pra caramba. Eu gosto muito, tipo, a parte assim, eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a parte de porcelana de gengiva, né? Assim, cor de cara, essa muito difícil, caraca, né? Bicho, é muito treta. Nossa! Aí você vai olhando e fala, caramba, cara. Aí o paciente olha e fala, nossa, tá horrível isso aqui, né? Não é isso? Cara, a gente tá ali no... Nossa, cara, não é isso? Porque é extremamente difícil, né, cara? Mas eu, como dentista, as imagens fotográficas que eu mais gosto de ver é da parte periodontal. Pra mim, a periodontia relacionada à fotografia odontológica é o que mais me chama, é o que eu paro pra ver. É aquilo que eu pego meu telefone... Aí, Vitória, você que tá assistindo isso aí, você entendeu? Inclusive, Vitória, a gente fez um casinho esses dias. Cara, mas a Vitória publicou um caso também lá. Foi esse caso que esse recente? Que ela puxa pela... Que fenômeno. Calma aí, o que foi o Reels? Ai, cara, vamos. Não, eu vi um caso dela. A gente tá aqui, legal. a gente vê tudo agora aqui na mão. De coroa? Pô, cara. Não, foi um de enxerto gengival. Enxerto gengival, então não o trabalho dela tá muito bacana, e as fotos. Olha isso aqui, cara. Depois eu vou mandar na descrição do vídeo pra vocês aí. Baixei. Fuça aí, pode pegar. Isso aqui, cadê? Eu vou mostrar pra vocês aí, pessoal. Mostra lá. Fez aqui, ó. Tenta mostrar pra nós, Brunão? Por favor, mostra na câmera. Tenta mostrar isso aí, voltar esse Reels aí. Essa documentação olha a fotografia aí, cara, aí. A gente fez lá na Unesp, bicho. E foi um caso sensacional. E vamos marcar a Vitória também aí, viu? Depois, Brunão. Pô, porque querendo ou não, bicho, foto é fácil deixar bonito, sabe? Mas a questão é que ela tem uma capacidade absurda de exaltar a beleza do que é bem feito, bicho. Não, cara, você que fez caso com ela, bro? Foi. Toda essa parte aí de documentação, isso aí é, na verdade, o enxugado, né? O enxugado. A gente vai deixar na descrição do link também. A gente fez algumas fotografias, tipo, laterais, dessa redução de tábua óssea. Cara, foi sensacional. Eu, particularmente, não curto muito, né, essa parte cirúrgica, né, vindo de alguém que mexe com borrachinha. Mas isso aqui é coisa de artista, né? Então, e aí? Pedro, eu sou apaixonado por periodontia, assim, cara. Eu vejo essa área periodontal junto com a fotografia. É a única coisa que eu acho que eu paro pra ver. Eu paro no Instagram mesmo, não por, assim, eu querer fazer, mas pelo resultado, cara. Eu falei assim, olha isso aqui, gente. Olha isso, surreal, cara. E é uma coisa que me chama a atenção aí. A fotografia consegue transmitir isso aí de uma maneira muito gostosa pra quem tá vendo, entendeu? Pra quem é interessado sobre o assunto. E, cara, ainda mais quando tem essa transição suave entre os frames. Não, eu acho que isso, eu ia falar isso aqui, cara. É o satisfatório. Você faz tudo isso, Pedrão? Você ensina a fazer isso? Ensino, pô. Eu ia falar. Opa, ó, colocando aqui. Tinha que colocar isso aqui pra eles verem ali, cara. O Bruno colocou.
Porque... depois dá pra depois pegar esse rios aqui e colocar também pra quem tá assistindo, né? Sim, tipo, o negócio é, quando você tem uma sequência de, sei lá, 15, 20 fotos e tudo tá padronizado, cara, e aí você consegue ter essa transição suave, né, entre o passo a passo que tá sendo realizado. É gostoso de ver, enviei pra você. Então, é suave. E aí, de por ver, isso entendeu? que eu falo, é aquela coisa pô, tá... Como é que eu posso falar? Tá orgânico, cara. Tá gostoso de ver, tá entendeu? suave, mas tem alguma coisa ali, mas eu não sei o que é, sabe? Mas por trás da vista do fotógrafo é tudo intencional. É tudo intencional essa questão de padronização, de posicionamento, de enquadramento. Tem tudo sobre isso, Pedrão. Tem tudo Cara, todo um protocolo sobre isso. Exato, exato. Tem formas bem, tipo, simples, assim, beabá mesmo, de você ser inserido, né, nesse mundo aí do design, que é o Designer para Não-Designers, que é um livro, né, que o Oséias, Cláudio, eu recomendo bastante, que é uma leitura, tipo, de cabeceira, sabe? Tipo, acho que em 2 horas você termina, sabe? Que é um livro onde ele te ensina o básico do design, sabe? De uma forma extremamente descontraída. Como é que chama, Pedro? Design para quem não é designer, sabe? Tá. Tipo, que é do... Ai, meu Deus, não é do Austin Kleon. Ai, meu Deus. Não, mas a gente procura e coloca também Exato. E o do Austin Kleon é Roube como Artista. Mas, assim, o Designer, para quem não é designer, cara, é um livro, literalmente, que vai te dar uma base... Abre horizontes. Exato, para expandir teus horizontes, cara. Oi? Robin Williams, exato. Eu ia falar, eu confundi com um ator, cara. O ator. Eu ia falar, meu Deus. Então, eu ia falar, puta, não, Robin Williams. Obrigado, Bruno. Você é o cara, Bruno. Se ele mandasse um Bruno Galhaço, né? Aí seria demais, né? Sei lá, já pensou? Aí seria pior de tudo. Um corte, né? Já pensou? O cara vai explodir no Instagram, cara. Não, mas, pô, literalmente é o que te dá a base inicial pra entender o que é alinhamento, o que é proporção, que legal, onde que é enquadramento, sabe? Questão de quadrantes, questão de... Cara, pra você ver que a odontologia é foda, né, cara? Eu tava pensando nisso aqui, cara, assim, ó, eu tava pensando assim, né? Olha que coisa interessante pra gente fazer um fechamento dessa parte. Tem uma funcionária, né? Excelente funcionária minha aqui, que é a filha dela, Letícia, ela... assim, menina crânio, e ela vem estudando há muito tempo e tal, e ela agora decidiu fazer medicina veterinária, e com muita dificuldade do tipo assim, será que é isso mesmo que eu quero? Será que... Eu falei pra ela assim, ó, escolhe aquilo que o seu coração manda, porque depois você abre o leque. Porque as pessoas elas acham que depois que elas escolherem ali na graduação, elas não vão ter mais opção, né? Exato. E olha que interessante, você escolheu odontologia e você foi pra área de artes, né? Eu escolhi e vim para a parte empreendedora. O Eduardo escolheu e foi para a parte de endo, né? Então assim, a Vitória foi para a parte de pério, né? Então assim, olha para você ver você vai migrando pela quantidade, seu caminho, né? Assim, exato, cara. Então assim, odontologia é demais, cara. O Rogério, né, que veio aqui, foi para a parte de dar aula mesmo, né? E depois o Cláudio também, né? Buco, né? Então assim, o professor Alexandre foi para aula de estudante mesmo, tipo, acadêmico. Ele quer pegar aquele acadêmico universitário para poder isso. Então a gente... Eu acho muito bonito também. Então, isso. tipo, mas ele, eu digo assim, de pegar o conhecimento básico, fundamental, mas assim, no geral, de quem tá desde o primeiro ano ali e pegando o fundamento mesmo. E assim, o fundamento não só em uma área, no geral, né? Criando essa base, assim, o terreno, né? Então, assim, você olha, no fim das contas, você fala assim... como realmente, a odontologia, ela é uma profissão muito bonita e eu acho que muito ampla, né? Tem gente que fala assim, a odontologia deveria ser uma área da medicina. Mas não, porque é uma área completamente, assim, né? Por si só, acho que é o maior leque de abrangência possível é a odontologia, cara. Porque, cara, se você pega a galera lá da base, sabe? Coloca, professores que são mais fora da caixinha, sabe? Que não são tão engessados assim. Puta, cara, quantas sementes você não pode plantar, certo? Na cabeça, às vezes, de quem ainda tá meio ali deslocado. Aí você falou do Max aí. Cara, exato. Porque assim, eu falei, no primeiro ano, cara, eu tava totalmente descolado.
Eu tava totalmente, tipo, meio que nessas tentando se encaixar naquele cerco, né? Exatamente. Ô, Pedrão, mas assim, cara, e hoje? Como é que você se vê, assim, cara? Você tá dando aula, tá formando profissionais, você tá conseguindo formar hoje alunos, e como é que é essa pegada? Da época que você era estudante, você tinha os seus professores referências, e hoje tá do lado contrário. Hoje você tem que ser referência para alguém. Então tem alunos hoje que olham você com totalmente outros olhos. E você é responsável por formar esse odontólogo. Bicho, não é um peso, assim, isso não é uma responsabilidade ferrada, cara. Pior que é. Eu acho que isso é muito foda, cara. Muito complicado isso. Exato, porque assim, querendo ou não, né, Brasil é um país onde a gente não vê, né, a questão do professor sendo, né, aquela figura, né, com grande prestígio, assim como era alguns anos atrás. E nada mais que ter um professor jovem atualizadíssimo para você poder incentivar a galerinha com isso, cara, que legal. E, pô, querendo ou não, sabe, tem muito essa questão, né, de onde eu tá hoje, né, abrir um pouquinho esse espaço pra gente trazer, né, algumas filosofias um pouquinho diferentes do que estão ali na apostila, na cartilha original, né, do que a gente aprende lá que a gente aprendeu, né, na verdade, na faculdade. Então, querendo ou não, eu consigo, né, trazer alguns assuntos um pouquinho mais atualizados, né, técnicas. Eu tenho certeza que você motiva o aluno, que o aluno quer coisa nova, o aluno exato. Você tem que reciclar, cara. Porque virar e ensinar, tipo, metal cerâmica, sabe, coroa metálica, que literalmente ninguém faz mais hoje. Querer ensinar amálgama, algo que, pô, já saiu da grade de 350 universidades. Vai deixar o pessoal bravo aí com a amálgama. Eu sou totalmente contra a amálgama, mas tem Desculpa, ainda. Galera, né? Eu ainda fiz bastante amálgama. Não, ainda tem um pessoal aí que eu não me conformo, mas é pior de tudo que tem. Cara. Eu ainda fiz amálgama bastante, mas hoje. Não, você falar isso hoje em dia, que coisa. Hoje está entrando fora aí, né? Entrando fora. Mas tá ficando para fora da grade. Mas assim, querendo ou não, tipo, tem essa questão, né, de, pô, literalmente trazer mentalidades um pouquinho mais atualizadas, mais jovens, eu acho que estão com essa gana de, tipo, pô, fazer o diferente, sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente tá na graduação, a gente tem muitas referências boas, mas também a gente tem algumas referências que, tem trauma. A gente... O aluno pega trauma, né? Pois é. Praticamente isso. Eu sou vegetariano hoje, inclusive, por conta de traumas, mas... Sou vegetariano hoje, inclusive, por conta de trauma. História real, né? História real, aconteceu comigo. Mas assim, inclusive, né, pô, literalmente quando a gente tá ali, né, trabalhando com pessoas que também estão ali, né, mais ou menos na mesma filosofia, com a mesma cabeça de, pô, vamos fazer uma didática um pouquinho diferente, vamos colocar um material que, pô, o aluno que esteja vendo isso pela primeira vez já consiga absorver de uma forma muito mais rápida, muito mais ali, intuitiva, né? Exato, não é algo, tipo, mastigado, né? A gente não quer deixar o negócio simples, né? Deixar algo mas que, você quer, tem que tentar pensar um pouco fora do normal, né, porque, Pedrão? querendo ou não, tipo, é fácil eu vir aqui, né, entrar numa sala de aula com 50 alunos, colocar um slide, né, literalmente citando todo o Schellenberg. Literalmente com todo o Schellenberg em um slide só. Aí sabe? É fácil eu dar uma aula literalmente lendo o que está escrito ali no slide, mas a Você sabe que eu tava preparando a aula, tô preparando ainda a aula, né, que para terça-feira. Eu até queria já preparar antes, falei, não, eu vou deixar para preparar bem perto, né? E aí quando foi chegando perto agora, né, da semana, falei, agora eu vou começar a planejar. E eu pensei assim, eu vou colocar o mínimo de slide possível, porque o que eu quero é conversar com o aluno, porque senão ele não entende, ele vai ficar ali, coisa maçante, né? Você tem que conversar. E você não capta a atenção do aluno, não adianta, né? Você tem que fazer uma coisa que você consegue aprender a atenção e falar assim, pô, tô interessado. É uma conversa. Exatamente. A gente tá conversando, a gente não tem tá que aqui. ter aquele equilíbrio, né? Porque se você faz, tipo, sei lá, uma aula com 300 slides, com uma animação diferente a cada uma, pô, o cara desprende a atenção do seu conteúdo pro que tá passando na TV. Olhando, nossa, olha. Exato. Fala, nossa, caraca, tá rolando ali um origami ali passando na frente, sabe? O negócio tá rodando ali. E aí, isso você precisa meio que ter, né, esse equilíbrio, né? Principalmente também porque, querendo ou não, né, depois que o aluno sai da sala de aula, o aprendizado continua fora dela, né? Ou pelo menos deveria ser assim. Porque, querendo ou não, a aula é uma etapa, né, desse procedimento. Enche seus olhos, cara. Entrar numa sala de aula, você fala assim, putz, eu tô... Você falou pra gente aqui que você já entrou numa sala com, quer dizer, deu palestra pra 300 de uma vez. Quase 300 alunos. Exato. E assim, tipo, querendo ou não, a gente tem, né,
esse medo, esse nervosismo. Acho que no dia que perdeu pela barriga, você perde tesão. Exato. Ainda mais falando, né, para pessoas que, pô, são extremamente qualificadas, né? Em congresso, tipo, internacional, você literalmente tá falando sobre sua tese. O convidado pra nós a mesma coisa. Exato. Aqui. E aí você vem e fala, cara, tipo, qualquer coisa que eu fale que às vezes não condiz com a realidade científica, pô, pode ter alguém levantando lá e batendo boca comigo, literalmente. E às vezes em uma outra língua, sabe? Sim, e aí como é que você vai se portar, sabe? Então, assim, eu acho que mais a questão do nervosismo é tipo, pô, eu quero passar 100% do que é a realidade, do que tá ali fundamentado na ciência, de uma forma fácil, legal, né? E que mesmo que pessoas que não são da minha área consigam entender. Porque, assim, literalmente, quando você tem um material bom, didático, cara, você pode mostrar pro engenheiro. Né? Você pode mostrar pro engenheiro que não tem nada a ver com odonto. E o cara vai entender, assim, superficialmente, mas vai captar a ideia inicial, né, do que você tá às vezes tá aí um segredo de você conseguir captar a atenção e o interesse do aluno, cara. Exato. Que você pegar um aluno hoje, que assim como você entrou no primeiro ano, você falou assim, onde eu tô? Hoje você é aquele professor que aquele aluno que você teve o mesmo sentimento deve estar pensando a mesma coisa. Exato. Entendeu? Ele vai chegar lá pra onde que eu tô e dar de cara com você na sala de aula, Pedro. Tá entendendo? Que nem essa palestra aí é sobre empreendedorismo, né? Que eu vou dar aqui, até que quem quiser participar, depois eu vou gravar, o Bruno vai gravar. A gente vai colocar uma palestra de empreendedorismo, vai ser no coach aqui, né? Contando a história, trajetória minha e dando dicas e tudo mais, né? E aí, quando você olha, às vezes, muitas das coisas que aconteceram na minha vida, você vê justamente isso que você falou aí, que é o quê? Às vezes você vê uma trajetória, só que tem um monte de coisas que você falou, se você pegar na parte técnica, dá para fazer com que outra pessoa tenha o mesmo aproveitamento, a mesma coisa. Por quê? Porque várias coisas foram sendo feitas ao longo dos anos para poder chegar em um objetivo, né? Exato. Que é o que você estava falando de trazer para a parte da fotografia. E eu acho que isso é muito legal de você, assim, na hora da palestra, você se enxergar no lugar do aluno. E eu tava pensando na palestra assim... A gente já participou disso, né? Hoje você vai lá como... Exatamente. Nós eu tava ali. Daquilo ali. Nós estudamos no Unital aqui, né? Então, assim... Eu sempre falo que o Du foi meu calouro, né? Então, assim... Rapou a cabeça? Não, é que ele não tava no trote, ele tava nos Estados Unidos. Ele tava nos Estados Unidos, né, cara? Né? O Internacional de New York. E eu lá... Só não viu essa parte. Eu tomando suco de peixe lá. Suco de peixe, rolando na batata. A dele eu dispensei. Nossa, foi feio. Então, mas assim, e aí eu acho que uma coisa legal, porque eu tava pensando na palestra, pô, como é que eu vou fazer e tal. Daí depois eu olhei e falei assim, eu vou fazer essa palestra porque eu quero ajudar o pessoal a enxergar algo que eu não enxerguei quando eu tava no último ano. Que é o mercado que eles vão enfrentar. E eles têm que enxergar isso antes de se formar. Porque se enxergar isso depois de se formar... Pode se frustrar um pouquinho. Se frustra. Vai se frustrar, na verdade. Nós, em certos pontos, também é alguns momentos da vida. Mas eu acho que, assim, quanto antes você antecipar isso aí é melhor. E aí eu falei, não, eu vou preparar, assim, de uma forma que seja, assim... Pô, é 1 hora de palestra, cara, você falou de 3 horas, aí você fica pensando, cara, 1 hora, eu tenho que aproveitar isso ao máximo. Eu acho que eu não posso nem falar o porquê que vai durar só 1 hora, né? E aí eu tô empolgado, cara. Tipo, olha que coisa interessante. Eu tava assim, comecei um pouco pensando, pô, o que será que eu faço? Agora eu tô empolgado, vejo a hora de começar a palestra pra poder falar, né? Porque a gente vira e fala, né? Quando a gente tá em uma posição de palestrante, eu, pelo menos, quando eu tô montando minhas aulas, eu penso mais ou menos no fluxo da história do herói. Né? Onde literalmente você tem que partir de um ponto A e finalizar, certo? No ponto B. Arquétipo. E aí nisso a gente... Exato. Você tem que ter uma conclusão. E você tem que ter, né? Introdução, né? Abrangindo toda a questão ali da ideia inicial. Você tem que ter o desenvolvimento. Em 1 hora fica difícil, né? Mas assim, você consegue ter. Sim, assim, claro. A conexão que você tem com o seu público é um pouquinho mais tímida, assim dizendo, né? Tipo, às vezes é um pouquinho mais superficial. Mas literalmente, tipo, quando a gente tem um pouquinho de tempo a mais... Eu só não avisei eles, mas eu vou fazer questão de atrasar. Eu vou fazer de atrasar, tipo assim, de terminar depois do prazo. Faço questão. Eu só não avisei eles ainda. Eles falam, se quiser um pouquinho mais, eu acho que dá. De quinta-feira, né? Isso, o episódio nosso? Quinta-feira. Só pra eles estarem ciência que vão enfrentar, né? Sim, é verdade. Putz, eles vão descobrir isso. 2 horas. Eles falaram, se quiser ficar um pouquinho a mais, tudo bem pra gente e tal. Eu falei, não, acho que não vai ser necessário. Então. Vai ser sim. Vai ser sim. Então. Pedrão, e hoje como é que se faz, cara, pra você se conectar com um aluno hoje? Que a pegada é muito diferente da sua época, né? Sim. A sua conexão com o dentista era hoje, como é que você faz pra pegar uma nova geração, que é uma geração oposta que foi a sua? Como é que você faz pra entrar na cabeça desse dentista
dentista super jovem, cara. E hoje, né, a gente vê um perfil muito aborda, diferente, né? Você também tem percebido isso. Cara, muito diferente. Porque, querendo ou não, né, a gente não consegue comparar hoje a graduação pós-pandemia do que o que era o pré-pandemia. E pré-pandemia falam exatamente desse marco. Né? Será que foi o Covid que conheceu eles, cara? Porque todos os professores que nós trouxemos O que você vê de diferença? Você falou a mesma coisa que você. O que você vê de diferença? Porque assim, né, querendo ou não... Comprometimento? Comprometimento pode ser uma delas, sim. Né? Engajamento. Porque, querendo ou não, quando a gente tem um aluno, né, graduando, que está ali nos primeiros anos, onde, né, a gente teve a pandemia, ceifando basicamente parte ali de colégio, né, que, querendo ou não, é um dos anos onde você tem maior desenvolvimento social, né, com relação, assim, em relações interpessoais. Do terceiro à faculdade. Exato. E querendo ou não, tipo, quando você tá ali tentando deixar, né, uma vaga, uma faculdade, sei lá, pública ou particular, né, então, assim, a partir do momento que você tem essa parte, né, que, por exemplo, nós três tivemos, e ceifa isso de um jovem, né, de 17, 18 anos que tá entrando agora na faculdade, a gente já tá falando de um perfil um pouquinho diferente. Né? Obviamente eu tenho hoje alunos que são mais velhos do que eu, sabe? Tipo, pessoas que estão trocando de área, por exemplo, saindo da enfermagem, saindo, né, de outras profissões ou outras áreas que não tem nada a ver com odontologia. Da endo, tô brincando, eu tinha que fazer essa piada, cara. Eu tinha que fazer essa piada aí. É bullying, tá vendo? Tô brincando. Tô sofrendo terríveis bullying aqui. Nem é odontologia, né? A partir de semana que vem eu vou fazer implante. E aí? Ainda é a série B, né, cara, da odontologia, né? E aí, nisso você tem uma sala totalmente heterogênea com relação a comprometimento. Cara, deve ser super complicado, né, cara? Se abordar um cara de 36 anos, pegar um cara de 21 Exato. e uma menina de 17. Luiz, para pensar, 70 anos, né? Ah, Dona Florinda também, né? Você vê que cada um tinha um apelido lá, né? Nossa, velho. Mas a questão é que, literalmente, a gente teve... Agora. Acabou de tomar um processo. Corta aí, né? Acabou de tomar um processo. Tá vendo, sabe? Tem um advogado bom aí, cara? A gente vai fazer um episódio com o advogado da saúde, né? Em breve. Odonto legal. Tem um advogado pra trazer aqui, você viu? Sim, o odonto legal. Mas enfim, Pedrão, desculpa, cara, que eu acabei de ser processado. Tá vendo? Tá vendo? O PJ nem tá pronto, cara. Que isso. Sinto muito. Já foi, né? Não, mas a questão é que, literalmente, assim, a gente vê perfis muito diferentes, né, dentro da mesma sala de aula. Que, querendo ou não, o ensino, né, particular é um pouquinho diferente do que a gente no ensino público, onde, basicamente, a gente tinha um padrão de idade, né, de quando eu entrei de 17 a 19 anos. Gente que ainda era menor de idade fazendo o mesmo curso que eu, né? Então, assim, hoje você vê que a sala de aula está bem mais heterogênea, né? E querendo ou não, você precisa, né, trazer o conteúdo de forma igual para ambas as faixas etárias. Né? Então, assim, eu tento, né, embora seja aí um docente, né, teoricamente de baixa idade, né, mas que tem muita coisa nova para aplicar, Pedro. Exato. Isso está faltando também. Eu sou muito a favor disso também. Tem muita coisa. Você tá com muita ânsia de querer, eu quero jogar conteúdo pra galera. Cara, às vezes o professor já tá no final de carreira também, tá meio. Então, professor de 40 anos de carreira, sabe? Enquanto, a gente tá não generalizando, obviamente. Exato. Porque, tem professor de 40 anos que, me faz ter vontade de ouvir o cara. Até hoje, sabe? Trouxemos 40 anos, o cara tá me assim. sentindo mal pra burro. Nem fala, isso. Henrique Cerveira Neto, cara, eu aprendi PT com um cara, tem, sei lá, 70 anos, 70 e poucos anos, e 50 o cara com uma paixão absurda, né? E, cara, você chora, né? É absurdo o jeito que ele ensina a conclusão pra você, sabe? Então, assim, depende muito, né, obviamente, da vontade, do quanto, inclusive, o professor, né, ainda tem esse fogo dentro dele, mas, cara, tipo, quem tá novo, saindo do mestrado, doutorado, querendo trabalhar, sabe? Cara, faz coisas que, às vezes a gente, sabe, não teve contato com isso na graduação, porque eu senti falta disso, sabe, quando eu tava lá na base, de me identificar, sabe, com histórias, de professores, tipo, tendo esse contato maior, saindo do palanque, sabe, tipo, de algo, uma figura intangível. Chegar ali com você, tentar te olhar nos olhos à mesma altura, né? Exato, virar e falar, vamos trocar um pouquinho. Eu vou te fazer duas perguntas que eu tô curioso também, só vou perceber, Bruno, temos quantos minutinhos já? Já deu. Uma hora. Eu vou fazer só duas perguntas pra gente finalizar isso aí. Para falar assim, Brunão, por que fazer o curso de fotografia? O que vai acrescentar?
E daqui a mais ou menos uns 10, 15, 20 anos, onde que o Dr. Pedro vai estar? Caraca. E o que ele quer pra vida, pra gente poder finalizar essa conversa nossa que tá... Perfeito, E vai trazer depois, vai vir vocês dois pra aumentar esse papo ainda mais. Perfeito. Cara, o curso de foto hoje é para todo Essencial. mundo. É para todo mundo, certo? Eu recomendo para literalmente todas as áreas da odontologia, não somente da odontologia, porque querendo ou não, muita gente de fora, até designer, fotógrafos já fizeram, certo? E que estão querendo, sabe? Tipo, dar aquele estralo no posicionamento de imagem deles. O que seria isso? Como você quer se mostrar digitalmente ou virtualmente, querendo ou não, sabe? A forma mais direta, fácil, rápida, às vezes gratuita, de você conseguir captar seus pacientes, né? E transformar o jeito, né, que você tá ali pegando, obtendo suas imagens, né, que obviamente a gente tenta ensinar em um alto nível, a como formar isso e como transformar, né, na verdade, essas fotos em algo que seja atrativo, não somente ali para outros, né, profissionais, né, uma comunicação interprofissional, mas também para atrativo para os seus próprios, né, pacientes. Porque, querendo ou não, cara, em 10 minutos de conversa, se você tirou 3, 4 fotos do paciente, você já consegue fazer um mock-up digital, sabe? E fechar um plano de tratamento completo com ele na tua cara. Sabe? Tipo, então, a partir do momento que o paciente consegue se ver de uma forma diferente, sabe? Obviamente, o que a gente, às vezes, né, planeja, né, em software não é, às vezes, o mesmo resultado que a gente vai ter no real, mas algo muito, muito, muito próximo, né? Obviamente, vocês já devem ter visto falar de DSD, né, Christian Coachman, né? A gente falou aí a questão, exato. Né? Fora Então a questão realidade. é que literalmente, pô, é uma filosofia fácil, barata, rápido, que você, se você entende como funciona esse processo, vai mudar muito a sua atitude. E, cara, querendo ou não, padronização é tudo, sabe? Tipo, a partir do momento que você consegue trazer fotos que se encaixam, né, mostrando seu trabalho em um nível avançado, cara, não tem quem não se apaixone, não tem quem não vá te procurar depois, sabe? Porque sabe que o seu procedimento é o mais adequado possível. E não fazer, né? algo, né? Algo que a gente está ali fazer. fazendo na correria, né? Obviamente, sem aquele esmero, né? Que, obviamente, a gente tenta, né, passar para cada paciente. Olhando no futuro como joseense agora. Vamos lá. Antes disso, eu só queria fazer um comentário aqui. A gente sempre pergunta pro professor, ou pro convidado, né, no caso. Os dois, Os no caso. dois. Na verdade, qual conselho ele deixa para quem tá se formando, né? Mas eu acho que ele já deixou aqui o conselho que é fazer o que ama. Sim, né? exato. E história, Faça o que ama. a própria história dele também. Cara, ele foi Eu aprendendo. queria fazer só esse comentário aqui. O que ama, sabe? E às vezes eu sou fazer com mal prazer, interpretado, né? Às vezes eu sou mal interpretado quando eu viro e falo que só ser dentista é muito chato, sabe? Só ser dentista é muito chato. Porque, querendo ou não, eu acho que é saudável todo mundo ter seu hobby. Né? E querendo ou não, indiretamente, sendo dentista, a gente obrigatoriamente tem que ser marqueteiro, a gente tem que ser designer, a gente tem que saber vendedor, ali, tem que ser vendedor, a gente tem que saber ser ali uma pessoa que está gerenciando seu próprio negócio. Pô, você precisa ser tudo, você precisa ser empreendedor, cara. Literalmente não tem como ser só dentista Não hoje, basta, não tem, sabe? dentista. E querendo ou não, pô, Aliás, até tem, mas não se você tiver o seu consultório. Exato, Né? exato. E que, na verdade, a gente sabe, né, que é a realidade de muita gente, né, no caso. Então, assim, tentar, né, assim como foi comigo, e eu tenho certeza que também foi com vocês, assimilar memórias afetivas que a gente tem lá dentro de quando a gente era criança, ou coisas, né, que traziam vitalidade pra gente estar ali o tempo todo, né, se revitalizando, se transformando, né, essa nossa profissão em algo que, pô, nos traga vitalidade, não somente algo que a gente acorda todo dia e fala, puta, cara, mais um dia, sabe? E querendo ou não, a docência é algo que me permite isso, né, porque todo dia é uma coisa diferente, são histórias diferentes que eu ouço, são histórias diferentes que eu conto, né? Então, assim, querendo ou não, essa troca, putz, é absurda. Que sabe? legal. E lá na frente? Lá na frente, se Deus quiser. Né? Você tem planejamento assim, para o futuro? Você cara, pensa ou não? Eu tô tentando, né, ser professor aí de faculdades federais ou estaduais, Que né? legal, Querendo ou Pedro. não, eu acho que a minha carreira tá se voltando muito mais para acadêmica do que a área clínica propriamente dita, né? Não que isso vá me fazer menos dentista ou mais dentista, né? Até porque isso aí é um conceito que a gente tem que abolir, né? A gente tem que, obviamente, que ter os dois caminhando junto, né? Mas que realmente
eu tô tentando meio que seguir a minha carreira com vista, né, em ser professor acadêmico e continuar, obviamente, dando, né, esses meus cursos, sendo referência de professor de fotografia, que querendo ou não, putz, cara, são coisas assim que me trazem vitalidade, que me guiaram, né, para estar até hoje, né, nessa parte, e que, cara, é o que me faz feliz todos os dias, né? E, obviamente, o que der na telha também, né, a gente tá aí, porque querendo ou não, cara, nichar é uma coisa que nunca me interessou muito, Sim. né? Ficar, tipo, pô, só dente, sabe? Tipo, já fiz curso de odontologia veterinária, cara. E é um negócio que também eu achei do caralho, sabe? Tipo, odontologia veterinária, velho. Eu virei e falei, cara, eu vou fazer medicina veterinária só pra fazer odontologia veterinária, sabe? Quem sabe também isso não é uma etapa da minha vida, Sim, sabe? Querendo ou não, também. Pô, a gente não tem ideia. A vida é um percurso, né? Exato. E parabéns, Pedrão, assim, cara, pra nós aqui, trazer você aqui era uma vontade muito grande, conseguir você aqui também, tô muito feliz, e lá na frente também quero trazer vocês dois aqui pra colocar vocês dois pra gente poder bater um papo, tanto você quanto o Cláudio, que é o nosso próximo convidado, e graças a ele que eu conheci você, conheci o seu trabalho, e tô cada vez mais aí, agora eu tô mais admirado ainda por conhecer você pessoalmente, só conhecia via rede social e estamos muito felizes, de verdade mesmo. É bom sair do digital e conhecer as carinhas por trás dos arrobas, né? É isso aí. A gente queria te agradecer realmente muito aí. E eu queria aproveitar também, agora acabei de me ver na mente aí, né, dedicar esse episódio aí ao Rafa Puglisi, né? Que infelizmente foi uma perda muito grande para a odontologia, muito triste, né? E, enfim, agradecer aí a sua presença aqui, desejar muito sucesso. Que lá na frente a gente se encontra cada vez com mais episódios como esse, né? Sim. Contando mais histórias aí, da medicina veterinária, inclusive. É isso? Próximo encontro vai ser vamos fazer um feijão, vamos fazer um Exatamente. A gente vai querer investir nisso aí também. Isso, e um brinde para o convidado. Mais um brinde aí. Sucesso, meu amigo. Sucesso para nós sempre. Esse foi o 8º episódio dos Dentistas Podcast, pessoal. Até breve.